Olá, nós apresentaremos hoje o caso clínico 7 da disciplina de integração curricular. Paciente 23 anos no Ligesta, sem relato de doença sexualmente transmissível anteriormente, imunocompetente, instruída, não fez uso da vacina contra o HPV. Último exame citopatológico do colo uterino normal, realizado há 3 anos. Iniciou um quadro de corrimento vaginal amarelado em pequena quantidade, sem odor e prurito, com duração de 30 dias. Negava dispareunia ou sangramento pós-coito. Exame ginecológico sem anormalidades. Colhida a amostra do material para histologia oncótica com resultado normal. A colposcopia foi notada lesão exofítica ao nível do orifício externo do colo uterino. Então, surgiu o questionamento: quais são as indicações atuais de se realizar o exame colposcópico? Então, durante a nossa pesquisa, foi visto que é um tópico com muitas controvérsias, porque não é um exame que pode ser realizado em qualquer consulta ginecológica, precisa de o profissional ter uma instrução necessária e até mesmo material. Por outro lado, como existem muitos falsos negativos da colpocitologia, alguns profissionais optam por realizar os 2 exames como método de prevenção. E aí, no próximo slide, nós vamos citar quais são as indicações desse exame. E as indicações da colposcopia? De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, na presença da colpocitologia alterada, deve ser realizada a colposcopia. Além disso, uma lesão intraepitelial de baixo grau e alterações de células escamosas de significado indeterminado em 2 exames consecutivos naquele intervalo de 6 meses, alterações em células glandulares de significado indeterminado que necessita de uma avaliação mais intensa, uma lesão intraepitelial de alto grau e adenocarcinoma in situ de colo uterino, ou alterações celulares compatíveis com carcinoma microinvasor ou já invasor, são indicações de realizar esse exame. Existem outras indicações que devem ser individualizadas, como sinais clínicos de metrorragia, dispareunia, prurido vulvar crônico, condilomatose vulvoperineal, controle pós-tratamento de lesões pré-invasivas e invasivas em colo, vagina, vulva, pré-operatório de intervenções no trato genital, um aspecto anormal em colo, vagina, no exame a olho nu e até mesmo o desejo da paciente em condições especiais. Então, são indicações, às vezes, que devem ser individualizadas e outras que são um consenso um pouco maior. A nossa hipótese diagnóstica, portanto, é de uma neoplasia intraepitelial cervical. A conduta mais adequada para o momento é a realização de uma biópsia com o anatomopatológico da lesão, possibilitando assim a classificação do grau da lesão, do seu nível de invasão e direcionando a nossa decisão terapêutica. A nossa paciente em questão fez o uso de metronidazol 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, porém não houve melhora do quadro. Considerando o tratamento prescrito, a gente pode, somado isso, a clínica da paciente, a gente pensa que foi prescrito o metronidazol pensando num caso de tricomoníase. No caso, a hipótese diagnóstica foi diferente, então, da nossa, que a gente pensou numa neoplasia intraepitelial cervical. A conduta do metronidazol não foi adequada, visto que não era um caso de tricomoníase. E no caso, a realização da biópsia foi adequada, tendo em vista que o caso é realmente de uma neoplasia intraepitelial cervical. Feita a biópsia, o resultado foi um adenocarcinoma invasivo pouco diferenciado. Diante disso, a conduta foi um congelamento dos óvulos da paciente, além de uma esterectomia total abdominal com salpingo-oforectomia bilateral retirada do parâmetro direito e esquerdo e retalho vaginal pela incisão de Van alargada. O resultado do anatopatológico foi um adenocarcinoma de colo uterino ou endocervical moderadamente ou pouco diferenciado com invasão vascular e perineural. Além disso, foi evidenciada metástase no linfonodo ilíaco suspeito. Assim, diante o exposto, quais são as opções dessa paciente para gerar prole? Em que o linfonodo pélvico acometido implica? Da perspectiva da oncofertilidade,
Por que os ovários não puderam ser preservados? O comprometimento dos linfonodos pélvicos são fatores de risco para metástases. No caso da nossa paciente, os ovários não puderam ser preservados devido ao estadiamento da lesão, sendo a remoção anexial recomendada mesmo se os anexos se apresentassem como normais, uma vez que eles podem conter micrometástases. Assim, eles sempre devem ser retirados. Nesses casos, sua manutenção só deve ser considerada em casos muito específicos, como em pacientes jovens sem riscos de neoplasia ovariana, ou com neoplasia de baixo grau e estágio precoce, ou sem doença extrauterina. Assim, para a nossa paciente, restou como opção para gerar prole o congelamento dos ovócitos com futura fertilização in vitro. Agora vamos pensar. Esse caso relata a apresentação comum de um câncer de colo uterino. Vamos refletir também se é uma apresentação atípica de uma doença comum ou uma apresentação típica de uma doença incomum. Considerando as apresentações típica e atípica da doença, a gente tem que considerar alguns aspectos para ver se ela é da apresentação típica ou atípica. São eles: subtipo histológico, idade, presença de fatores de risco, evolução, citologia oncótica e sintomas. Considerando o subtipo histológico do câncer de colo uterino, o apresentado pela paciente ele é mais raro. O adenocarcinoma representa em torno de 10% dos cânceres de colo uterino, enquanto o tipo histológico escamoso representa 90%. Considerando a idade da paciente, também está fora da faixa de idade comum, porque a paciente tem 23 anos apenas, e a idade mais comum é de 45 a 60 anos. Considerando os fatores de risco, a gente pode citar infecção pelo HPV, a idade da paciente, imunossupressão, múltiplas gestações, tabagismo, entre outros. E a paciente, pelo que foi relatado na anamnese, e no caso, ela não tem esses fatores de risco, porque não é relatado a presença do HPV, ela é nuligesta e imunocomprometida. Considerando a evolução do caso, a gente pode falar que a evolução ela não seguiu, né, o que realmente na maioria dos casos acontece, que é uma evolução mais lenta. Normalmente, os estágios iniciais eles são até mesmo assintomáticos e com o tempo ele vai apresentando sintomas. No caso da nossa paciente, a evolução já foi mais agressiva, mais rápida, o que direciona para uma apresentação mais atípica da doença. A gente também tem que olhar a citologia oncótica. No caso da paciente nossa, ela não teve alterações na histologia. E normalmente espera-se encontrar anormalidades na citologia oncótica. Considerando os sintomas, a única queixa da nossa paciente foi a presença do corrimento sem prurido e também sem dor associada. E isso normalmente não é a apresentação típica do câncer. Tanto é que a gente até pensou em diagnósticos diferenciais como uma infecção. Dentre os sintomas que pode ocorrer, principalmente naqueles casos mais avançados, porque os mais precoces eles tendem a ter poucos sintomas, ou até mesmo ser sintomático, a gente pode citar a presença de uma secreção vaginal com mau cheiro, a presença de sangramento vaginal, principalmente depois de relações sexuais, dor abdominal, queixa intestinal e queixa urinária. Quanto à discussão, a apresentação típica de uma doença incomum ou uma apresentação atípica de uma doença comum, a gente fica com a segunda opção, uma apresentação atípica de uma doença comum. Tendo em vista que o câncer de colo uterino, segundo dados do INCA, ele é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres, tendo sido registrado em 2018 16.710 casos no Brasil. E quanto à mortalidade, ela é a quarta maior
Quarta neoplasia que mais mata mulheres, sendo registrado no Brasil em 2018 6.526 óbitos. Essas foram as nossas referências utilizadas. Muito obrigada!